queria dar um nome para esse quadro quando eu fosse só conversar. Tagarelando. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não é inscrito ainda, já vou começar com um pequeno lembrete. Se inscreve aqui embaixo. Tô postando vídeo todas as semanas e aí como a gente tá começando, então tem vídeos de várias coisas. Tem vídeo de bordado, de organização da casa, de ensinando a fazer devocional e este que vai ser mais um bate-papo sobre algo que Deus tem falado comigo nessa semana, nesses últimos tempos e por que não trazer pra cá, não é mesmo? Pra quem não sabe, eu faço terapia e isso tem me ajudado bastante a organizar meus pensamentos, minhas ideias, a entender quem eu sou, sabe? É aquela parada que eu sempre falo lá no Instagram, o se reconectar, se reentender, se reacertar. Isso tem me ajudado bastante a começar projetos, a começar coisas que antes eu tinha muita dificuldade em prosseguir. Sabe aquela coisa da ansiedade de viver no futuro, não se achar capaz, enfim, essas coisas aí. E aí o que acontece? Na penúltima sessão que eu tava fazendo com ela, eu estava muito bem. Eu tava falando o quanto eu tinha evoluído, o quanto eu estava, sabe, melhorando, me entendendo, não julgando, me perdoando. E ok, né? Ela ficou super orgulhosa, talvez eu até tenha decepcionado ela, ou não sei. Mas eu acredito que eu estou melhorando sim. E aí nessa última sessão eu cheguei um caco, eu falei, Su, eu não tô me sentindo... Eu não me sinto capaz, eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada. Aí conversei um pouquinho com ela sobre a ideia de não me ver adulta, de não enxergar a responsabilidade em mim, sabe? De enxergar só uma Marissa adolescente. E na verdade, eu sou casada já, eu vou ser tia daqui uns dias, que responsabilidade grande. Eu trabalho, eu tenho aqui o conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, então eu tenho responsabilidade. E eu acabava que não enxergava isso. E aí o que acontecia? Eu tinha vontade de parar. Sabe, de não fazer, de pra que eu vou fazer, sabe? Pra que eu vou continuar indo na academia se eu não tô vendo resultado ainda? Pra que eu vou continuar me alimentando bem, se, sabe? Isso dá trabalho, enfim. Eu sempre colocava um empecilho tão pequeno na frente de algo tão grande que estava acontecendo e a minha vontade de retroceder e de parar era muito, muito grande. E aí fui fazer meu devocional nessa mesma semana que eu conversei com ela, a gente conversou bastante, inclusive já, né, dar um feedback aqui, não fiquem preocupados, a gente conseguiu reajustar as coisas, percebi coisas que eu preciso melhorar e tudo mais, então isso é maravilhoso. E aí fui fazer meu devocional e eu estou estudando, como eu falei no vídeo passado, eu estou estudando sobre a caminhada de Deus com o povo de Israel até a Terra Prometida. E tá sendo assim um tempo muito precioso estudar sobre isso, porque cara, eu tenho aprendido tanta coisa. E nessa devocional foi exatamente sobre retroceder. Olha que legal, sabe? Foi assim, a minha terapia num dia, a devocional no outro. Parecia que era para juntar as coisas. Não é coisa da casa, tá vendo? É coisa de Deus mesmo. E aí ele conta sobre a facilidade que o diabo tem de nos fazer retroceder. Na verdade, ele faz de tudo para nos destruir. De tudo para nos destruir. Só que a gente tem um Deus que ele é maior do que qualquer coisa, sabe? A gente tem um Deus que ele nos protege, que ele nos guarda, então a destruição não vai vir, porque ele está nos protegendo. Assim como esse povo que estava lá no deserto, eles não passavam fome, sabe? Tinham maná, Deus os cobria com uma nuvem, sabe? A presença dele é uma nuvem que os cobria e os guiava também, né? As roupas deles não se desgastavam, então Deus ele estava ali cuidando daquele povo para que eles não fossem destruídos, seja por doença, seja por fome, seja por nudez, por nada disso. Mas existe um porém. Quando o diabo ele não consegue nos destruir, ele tenta nos desanimar. E o que o desânimo traz? A inércia. O que significa inércia? No dicionário do Google, inércia significa uma substância que não reage em contato com a outra, tipo, é algo que não tem reação. Então, e qual que é o nosso maior chamado? O nosso maior chamado não é ficar parada, ele começa com um id, sabe? É id por todo mundo. Então existe uma ação, precisa existir em nós uma ação. E estar em inércia é estar contra esse chamado de Deus.
E é algo que, querendo ou não, dói muito, sabe? Dói muito em Deus, porque nós não estamos fazendo. Primeiro porque nós não estamos acreditando no poder dele. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias é que Deus, ele não quer nada da gente, além de confiança, sabe? Além de ter fé nele, porque o resto vai acontecer. Então, voltando aqui para a história do povo. O povo, eles caminharam e eles chegaram à beira da terra prometida. Quando eles chegaram lá perto da Terra Prometida, Deus pediu, né? Deus mandou 12 espiãs para lá, para andar pela terra por 40 dias, para conhecer, sabe? Para ver o que tinha, o que não tinha e tudo mais. Era um cuidado de Deus, um cuidado de, olha, eu estou indo ali, eu vou te mostrar uma frechinha do seu futuro, do que vai acontecer, e eu quero que você venha e traga essas boas novas para esse povo. E ok, eles foram, ficaram lá 40 dias, eles vieram e trouxeram um cacho de uva que eles precisavam ter carregar em dois, né, com o pauzinho se segurando, enfim. Então, era uma terra de muita abundância, sabe, uma terra realmente rica, só que existia o povo de Canaã. E este povo de Canaã tinha gigantes. E aí, o que aconteceu? Só que dos 12 espiões que foram lá conhecer a terra prometida, 10 deles voltaram incrédulos, sabe? Com a fé lá na ponta do pé de que nós não vamos conseguir. Eles têm gigantes, sabe? Tudo bem que eles têm uvas gigantes também, mas eles têm gigantes. E aí eles voltaram e eles conseguiram desanimar o povo a entrar. E aí isso entraria até para uma outra palavra e tudo mais. E desses 12, só Caleb e Josué voltaram, sabe, maravilhados, acreditando que Deus, ele realmente ia sustentar eles naquela guerra. Mas por conta desses 10 que não acreditaram, eles conseguiram fazer com que o povo desanimasse. E aconteceu o que aconteceu, né? Eles não entraram na Terra Prometida. Isso dá, né, pano pra manga, a gente pode até falar mais sobre isso aqui e tudo mais, mas o que eu quero dizer sobre isso? Desistir sempre vai ser mais fácil, sabe? Por que desistir é mais fácil? Porque não requer trabalho, requer falta de trabalho. Como assim? Então, vamos pensar o povo. Eles estavam à beira para entrar na Terra Prometida, mas os 12 espiões falaram, olha, tem gigantes, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. O que eles fizeram? Não vamos guerrear, vamos voltar. E aí eles reclamaram, né? Nossa, por que eu saí do Egito? Lá pelo menos tinha comida, a gente podia adorar o bezerro de ouro, isso e aquilo. Então, para eles, foi mais fácil desistir. E ver se não é realmente o diabo, né, pondo trabalho pra gente, sabe? Desistir sempre vai ser mais fácil. E por que eu tô falando isso hoje? Porque eu vejo que a gente tem muita facilidade para isso. A gente tem algo queimando no nosso coração, mas a gente sempre coloca um empecilho tão pequeno, sabe? Comparado ao poder, à grandeza daquilo que vai acontecer, ao poder de Deus sobre essas coisas que vão acontecer. Se a gente for parar pra pensar, não tem por que eles ter medo, sabe? Em que momento da Bíblia mostra que realmente um gigante derrotou um filho de Deus? Não, na verdade foi ao contrário. Sabe em que momento na Bíblia mostra que o povo de Deus foi derrotado por uma guerra, mesmo com um pequeno grupo, sabe? Em que momento? Em momento nenhum. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus da justiça, ele é o Deus que vai nos salvar, que vai nos proteger. Então, mesmo que sejamos pequenos em número, pequenos em tamanho, isso não diz nada sobre o que vai acontecer através da ação que nós vamos fazer, sabe? O ID. Então, se você tem assim um projeto, mesmo que seja algo ou muito grande ou muito pequeno, e você se olha e fala, não tenho capacidade, você tem certeza sobre isso, sabe? Você tem certeza? Você já pontuou por que você não deve fazer esse projeto? Eu tenho um caderninho, né, que é onde eu escrevo as minhas orações e tudo mais, e sempre tem alguma parte assim, sei lá, em dois meses, onde minha criatividade tá lá embaixo, meu medo tá lá em cima, onde eu coloco. Por que você tá fazendo isso? E aí eu coloco, tô fazendo isso porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero levar o nome de Jesus, por causa disso, por causa daquilo. E se você não fizer, o que vai acontecer se você não fizer? E aí eu coloco também, é como se fosse um lembrete de, Marissa, não envolve só você. Quando você para um projeto, não envolve só você, sabe? Envolve outras pessoas que estão sendo abençoadas. Então, é sempre importante a gente entender que mesmo que nós não tenhamos capacidade, ela não vai vir da gente.
É Ele que vai fazer com que essa guerra seja vencida. Então, só lembrando, o mal, quando ele não consegue nos destruir, ele vai investir em fazer a gente desistir daquilo ali. Mas Deus, porém, ele ordena uma outra coisa. Quando o diabo vem para nos desanimar, ele ordena uma outra coisa que está lá em Êxodo 14:15. Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchem. Sabe, a gente precisa ir, a gente precisa fazer. Então essa palavra de hoje, na verdade, é só um lembrete. Se você tá querendo desistir, se você tá pensando em abrir mão de alguma coisa aí que eu sei que tá queimando no seu coração, cara, pontua aí, sabe? Pontua onde isso vai chegar se você continuar, sabe? Pessoas vão ser abençoadas, você vai estar levando algo que vai agregar valor para aquelas pessoas, sabe? Que vai trazer sentido para a vida delas. Se sim, não desiste não, sabe? E se você vê que, poxa, eu quero fazer algo, mas eu não sei como fazer, é tão honroso reajustar as coisas, sabe? É tão honroso colocar as coisas em um papel e realmente reajustar para fazer que dê certo. Então, faça isso. E a última coisa que eu quero trazer, e isso na verdade é mais, eu falo aqui todas as vezes que eu vou conversar com vocês sobre qualquer coisa assim nesse assunto, na verdade eu tô falando pra mim, eu tô tentando falar em voz alta pra entrar, sabe, na minha cabeça de que precisa ser assim, faça as coisas com mais leveza. Não adianta nada você querer conquistar o mundo se você, sabe, ainda nem conquistou sua casa, se você ainda nem conquistou você. Então, comece com pouco, comece com pequenas atitudes, com pequenas mudanças, porque é ali que a gente começa a colher os frutos, é ali que a gente começa a ver resultados. Toda mudança, ela requer abrir mão de algumas coisas e às vezes abrir mão dessas coisas dói bastante. Vamos pensar sobre, sei lá, alimentação. A gente quer se alimentar melhor, isso é uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram, da importância da gente cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então se você tem um chamado, se você tem algo aí que está queimando no seu coração, você não vai conseguir se você não tiver saúde nisso daqui. Então você precisa cuidar, você precisa zelar disso para que você faça as coisas com mais excelência. Então você, quer cuidar da alimentação, Marissa, eu quero radicalizar. Para, não faz assim não, sabe? Começa com pouco, começa, sei lá, vou diminuir as quantidades, vou colocar salada, vou beber mais água, vou comer uma fruta no dia, vou acrescentar fibra, sabe? Começa com pouco, não precisa se apegar àqueles produtos fitness caríssimos da prateleira, na verdade aquilo ali nem são tão saudáveis assim. Não precisa se apegar àquele shake lá que a fulana de tal vende, que promete que vai me emagrecer, não. O que vai te emagrecer é outra coisa, outra história. Então, faça o básico, comece com o básico. E como um chamado assim para vamos mudar de vida, convido vocês, a gente tá. Hoje é 4 de julho, né, segunda-feira. Na verdade, eu estou gravando isso no sábado, mas enfim. O que eu quero que você faça? Poxa, começo de mês, sabe? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para começar a ter ação sobre algo que Deus colocou na sua vida? Lembrando, se você tem um chamado, você precisa cuidar do seu corpo. Então, vou começar a atividade física. E aí, sabe, começar essa atividade física. Vou me alimentar melhor, vou beber mais água, vou dormir melhor, vou ler, vou ter tempo de devocional, vou isso, vou aquilo. Sabe, pontue coisas que você precisa fazer, mas sempre, por favor, com leveza. Então, aprecie esse momento de recomeçar. De entender que você precisa cuidar, de entender que você precisa ter essa ação, de entender que vai dar certo, sabe? O nosso papel é dar o primeiro passo, o resto eu tenho certeza que é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos fazer chegar onde a gente quer chegar. Então não tenha medo, sabe? Não tenha medo dos resultados, não tenha medo do trajeto, não tenha medo da iniciativa, tenha fé. Tenha fé que é Ele que nos sustenta, tenha fé que é Ele que vai nos dar criatividade para, você que tem o chamado de estar aqui na internet, como assim, eu acredito que eu tenho, é Ele que nos sustenta de estar aqui. Se a gente está entregando uma mensagem, eu sempre tento pensar nisso. Se eu gravar esse vídeo e uma pessoa for tocada, foi uma pessoa que foi tocada e glória a Deus por isso. Então, vamos começar alguma coisa? Para isso, o que acontece? Como eu falei que começar sempre é algo um pouco mais difícil, eu tive a ideia de fazer
planner, eu não sei como que eu vou dar um nome para isso, um livrinho de controle de hábitos. E o que esse livrinho ele traz? É realmente um calendário de controle de hábitos. Então, ele mostra, por exemplo, a gente tem no começo o controle semestral, que é o que? Você vai pontuar coisas que você quer fazer daqui até o final do ano e você vai preencher os quadradinhos. Então, por exemplo, são três colunas. Você pode colocar atividade física, beber 2 litros de água, por exemplo, e comer 2 frutas no dia, algo assim. E aí, você fez atividade física no primeiro dia, aí você vai preencher o quadradinho todo. Você bebeu água, você vai preencher o quadradinho todo. Então, é bem legal. Temos também, sempre no começo de um mês, a carta ao novo mês. O que é isso? É realmente um espaço dedicado para você escrever como que você quer que seja esse mês. Você quer que seja um mês que você vai ter mais tempo com Deus, você realmente vai escrever uma carta ao seu novo mês. Então, provavelmente isso aqui vai ser uma oração minha, né? Entregando todos os meus projetos e tudo mais, mas você pode escrever o que você quiser escrever aqui. Fique à vontade. E aí, em seguida, a gente tem o controle mensal, que é as metas e os quadradinhos de 31 dias. Quando for 30 dias, você não preenche a última coluna. E aí você coloca, por exemplo, atividade física, para você ver quantas vezes você foi na academia, foi fazer essa atividade física. Qual que é o legal disso? Feedback. A gente vai trazer feedback sobre o que está acontecendo na nossa vida. Então, vamos pensar, na primeira semana a gente preencheu e eu fui na academia só 2 vezes na semana. Na próxima semana eu vou tentar ser um pouco melhor e vou tentar ir 3 vezes. Não consegui beber 2 litros de água por dia. Eu acho que eu vou colocar o meu telefone para despertar, vou baixar um aplicativo no telefone que me lembra que eu tenho que beber água. Não consumi fruta nessa semana. Será que foi porque eu não me planejei, não comprei essa fruta? Ou ela tava lá e eu acabei tendo uma rotina muito corrida e não consegui comer? Sabe, aquele tempo realmente de feedback. E o que você pode incrementar aqui também? Meta de leitura, né? Então, vou ler 15 minutos por dia, algum livro de estudo, quantas vezes você estudou alguma coisa. A devocional, que é algo que é interessantíssimo, isso é uma das primeiras coisas que eu vou colocar aqui. Autocuidado, quantas vezes, né, nesse mês você teve um tempo para se cuidar, para hidratar o cabelo, para fazer a unha, para ir no salão, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai ser muito legal. Se vocês tiverem interesse, esse material está lá no meu Instagram, nos destaques, Controle de Hábitos, eu acredito que vai ser esse nome que vai estar lá. E aí você vai ter acesso a um link no Telegram. E esse grupo do Telegram, ele não vai ser só para ter o nosso controle de hábito. Na verdade, ele também vai ser um grupo de partilhar, inclusive o nome dele é partilhar. O que seria isso? A gente vai partilhar coisas que a gente está aprendendo no dia a dia. Então, se você viu uma pregação, gostou, Marissa, nossa, eu lembrei de você, manda lá no grupo. Ouviu uma música nova que abençoou a sua vida, manda lá também. Aprendeu uma receita diferente, olha gente, fiz essa receita e valeu super a pena. É realmente partilhar. Igual antigamente, quando a gente ia para casa dos amigos e todo mundo levava alguma coisinha para partilhar aquilo ali, então vai ser um tempo de partilhar e eu espero que seja um tempo muito bom pra gente, que Deus abençoe muito, que a gente faça amizade ali naquele grupo, que eu acho que vai ser super interessante. Não é mesmo? Então só, o último lembrete pra gente fechar esse vídeo, não desista, você é capaz. Você tem alguém que é muito maior do que seus medos, do que os seus problemas, que tá ali junto com você. Então comece, faça e depois me conta o que você começou a fazer e se tá dando certo lá no Instagram ou aqui nos comentários. Vai ser muito bom ver vidas sendo abençoadas por causa desse conteúdo e ver pessoas tendo essa iniciativa por causa de uma pequena mensagem que eu trouxe aqui pro YouTube. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, faça o favor de me seguir lá no Instagram. Lá eu falo sobre uma nutrição gentil, uma nutrição mais afetiva, uma nutrição mais amorosa, respeitando o nosso corpo. Então, sabe, é muito legal, particularmente eu gosto muito do meu conteúdo. Isso é bom, né? Provavelmente. Enfim, me segue lá no Instagram, lá também tem dicas de receita, tem palhaçada, tem eu e o meu esposo, tem várias coisas. Se você quer acompanhar um pouquinho mais sobre a minha vida, não é uma grande vida, mas é uma vida bem engraçadinha, então você é muito bem-vindo ali. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele like, sabe?
também, isso me ajuda bastante. E compartilha, sabe? Se esse vídeo te abençoa de alguma maneira, tem aqui a opção de compartilhar, você pega o link e pode compartilhar lá nos seus stories, você pode compartilhar no grupo de WhatsApp. Esse compartilhar é muito importante pra mim, então se vocês puderem estar me ajudando, estar me abençoando fazendo isso, eu vou ficar extremamente feliz. Então é isso, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram de vídeo assim, de palavra, pode colocar aqui que eu trago mais, quem sabe uma vez no mês, todo começo de mês uma palavra para nos abençoar e tudo mais. E comenta aqui também o que vocês querem ver, é muito importante esse feedback de conteúdos que vocês querem que eu traga pra cá. Eu consegui postar a primeira vez um mês inteiro de vídeo, estou muito feliz. Parece pouco, mas como se diz minha psicóloga Su, foi muito bom porque eu tive compromisso e isso é um grande começo para uma pessoa ansiosa. Então, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.